Hoje a gente começa uma nova série de pregações, agora no Evangelho de Mateus, ou Evangelho segundo Mateus, e nós vamos falar a respeito desse reino gracioso. Por isso eu te convido para que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, nós leremos dos versículos 1 a 17. Mateus 1, capítulo 1, dos versículos 1 a 17. Evangelho segundo Mateus, ou de acordo com Mateus, capítulo 1, dos versículos 1 a 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. Esse é mais fácil achar, né? A gente estava antes lá em Jonas, e ficava uma folheação. Agora Mateus é tranquilinho, né? A gente chegou aqui rápido. Diz assim a palavra do nosso Deus: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi ao exílio da Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por Tua santa palavra, obrigado, Deus, porque em adoração ao Senhor, nós podemos agora nos debruçar diante daquilo que é verdade do Senhor para nós. E obrigado, porque o Senhor tem cuidado da história desse povo, e o Senhor cuida de nós. Obrigado porque quando o Senhor entra na nossa vida, na nossa família, o Senhor muda a nossa história, o Senhor nos transforma no mundo como nós cantamos aqui, como nós acabamos de ouvir. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é poderoso para fazer isso através de Jesus Cristo. E que nessa noite haja transformação pelo Teu poder. Nós oramos assim, ó Deus, mais uma vez no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Tem um filme antigo, Velho Oeste, que o ator principal era Clint Eastwood. Quem é das mais antigas aqui, eu não sei quem gosta de filme de bang bang, né? Eu gosto desses filmes assim. E tem um filme dele que foi traduzido aqui em português, que chama Três Homens em Conflito. Mas na verdade o nome dele original era O Bom, o Mal e o Feio. E aí conta uma história lá de três pistoleiros, estão atrás do tesouro. A história em si não tem muito a ver com esse texto que nós estamos lendo aqui não, mas esse nome que eles deram para esse filme, do bom, o mal e o feio, cabe direitinho nessa história que nós acabamos de ler aqui na genealogia de Jesus, na qual Mateus começa o seu evangelho. Porque nós vamos ver que de bom existe um nome que foi citado aqui, agora de mal e feio, nós vamos ver uma história que está cercada aqui na história que faz parte da ascendência de Jesus. Todo esse povo, a família de Jesus aqui, rodeada. E é interessante porque quando nós olhamos para essa história, tem algumas coisas muito peculiares aqui. Talvez você está pensando assim, gente do céu, onde que ele vai chegar com esse tanto de nome? Ele não leu nada sobre Jesus na cruz, não leu sobre nenhuma doutrina, nenhuma história, mas só leu o nome aqui. Como é que a gente vai poder tirar alguma coisa proveitosa disso? E você vai perceber que Deus está cuidando da história desse povo, Ele está cuidando da nossa história. E a transformação que Ele fez no meio desse povo, por causa de Jesus Cristo, foi algo impressionante.
E essa mesma transformação que Cristo pode trazer para a nossa vida, para a sua história, para a sua casa, e é isso que eu desejo em nome de Jesus nessa noite, que haja transformação aqui no nosso meio. E só para a gente entender um pouquinho melhor aqui, antes de a gente entrar nessa história, na genealogia de Jesus, nós agora estamos adentrando nos evangelhos, e são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são mais parecidos, e o último, João, ele muda um pouquinho as histórias, mas são 4 pontos de vista de uma mesma história. Nós não estamos falando de pontos de vista diferentes, não. Nós estamos falando de 4 pontos que pessoas que estiveram presentes ou viram, não só viram, mas ouviram falar, testemunharam a respeito de Jesus e puderam escrever histórias a respeito dele. E esses evangelhos, eles são muito especiais para nós, porque é através deles que a gente conhece de fato quem é Jesus Cristo. A gente vai saber profundamente quem é o nosso Senhor, esse que nós falamos que Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A gente conhece muitas características, a gente conhece coisas profundas, muito particulares de Jesus por causa desses evangelhos. E talvez Mateus seja o livro mais lido de toda a Bíblia. Eu vou colocar aqui, eu sei que tem Salmos, tem alguns outros, mas é porque geralmente quando você quer começar a ler a Bíblia, por onde você começa? Geralmente pega uns salmos ali, né? Você fala, vamos pegar um salmo que é bonitinho, né? Uma caixinha de, às vezes pega caixinha de promessa, né? Você pega, eu vou ler um salmo aqui. Mas não, agora eu quero ler a Bíblia. Geralmente a gente vai para o Mateus. No meio você vai desanimando, né? Não tem disciplina, mas geralmente nós começamos aqui por Mateus. E por isso que eu resolvi começar o nosso ponto aqui agora em Mateus, dentro dos nossos evangelhos. Nós vamos ver aqui, dentro desse ponto de vista, dessas 4 perspectivas a respeito de Jesus, Mateus vai tratar Jesus como o rei. O reino de Jesus é chegado. Vocês vão ver que em todo o capítulo eu quero desafiar cada um de vocês, que enquanto a gente estiver nesse tempo de exposição no Evangelho de Mateus, que você leia esse livro. Porque é isso que vai ficar mais interessante para você, olha, estou ouvindo sobre isso aqui, ou então quando nós estivermos falando aqui, estiver havendo uma pregação, você fala, já li, agora eu sei que história é essa. Isso aqui vai tornar um pouco mais interessante, um pouco mais profunda a nossa meditação e a nossa conversa. Mas Mateus vai tratar que Jesus, o evangelho do rei. Marcos vai falar sobre Cristo como servo, aquele que veio para servir e não para ser servido. E essa vai ser a grande ênfase que Marcos tem a respeito de Jesus. Lucas vai falar sobre o Filho do Homem, a encarnação de Jesus como homem. E aí a gente tem João, que é o Evangelho de Deus, a apresentação do Filho de Deus. Ele como de fato sendo divino, ele como apresentação de que Jesus, homem, é Deus. Ele é igual a Deus, mesmo sendo a segunda pessoa da Trindade, Jesus como ele é. E então, nós entramos aqui, e a primeira coisa que eu queria falar para nós, por que genealogia? Por que esse livro começa com genealogia? E se a gente olhar para alguns outros textos da Bíblia, alguns outros livros, alguns têm muitas genealogias. Alguns que são meio assim, a gente pula, né? A gente não acha tão interessante, fala, só um monte de nome, a gente vai pulando aqui. Mas isso aqui é extremamente importante para nós. Mas por que então a gente pode perceber que a Bíblia tem tanta genealogia assim? Coloquei alguns motivos ali. O primeiro deles é para mostrar a importância da história. Mostrar a importância da história desse povo, para que a gente pudesse conhecer não só quem é a família, mas como Deus conduz tudo isso. Quem são essas pessoas? Como que elas estão inseridas aqui na história do povo de Deus? Segundo lugar, para mostrar que Deus está no controle de toda essa história. Por isso tem tanta genealogia assim. Vocês vão perceber que gerações passam, gerações estão presentes, gerações passam, gerações estão presentes, gerações passam, e Deus está no controle de toda essa história. E aí mais um, especialmente para o povo judeu, por que genealogia? Essa árvore aqui de descendentes, ou no caso de Jesus, esses ascendentes aqui, isso aqui era importante. Porque em Deuteronômio 17 vai dizer que o rei de Israel deveria ser um judeu e não um estrangeiro. Então, como que eles iam mostrar que Jesus era de fato judeu e não um estrangeiro? Por causa de genealogia. Por isso que era importante para aquele povo a gente poder pensar nisso, né? Antes de eu entrar ali, veja só, isso é importante para nós também. Aqui, principalmente, em séries, o pessoal pergunta muito assim, você é filho de quem? Você chega em algum lugar e fala, não sei se eu te conheço, você é filho de quem? Porque isso é importante. E isso vai te trazer alegria,
ou pode trazer vergonha. Você é filho de quem? Pessoal, meu pai e minha mãe. Quem é? Então, né? Ou você tem prazer e fala, eu sou da família tal. Aí você fala, mas genealogia nem é tão importante assim, né? Mas vamos supor que alguém lá que era próximo de você, você fica sabendo, faleceu e deixou uma herança muito grande. E você ficou sabendo a notícia e falou, ele deixou isso tudo para algum parente dele aí. Nome específico, eu falei, meu pai falava que ele era meio primo, mas eu acho que eu tenho... É ou não é importante a gente saber genealogia? Por isso que a Bíblia está trazendo isso aqui, eu só estou querendo te mostrar que a Bíblia traz esses nomes aqui, não é à toa. Não é à toa que vou botar uns nomes aqui, né? Isso é importante. Mas olha só, voltando aqui no caso do povo judeu, genealogia mostrava que o rei de Israel, o rei prometido, deveria ser um judeu e não um gentio, um estrangeiro. Segundo Samuel capítulo 7, ele deveria ser descendente de Davi. O Messias seria descendente de Davi, nós vamos ver isso daqui a pouco. Em Esdras 2:62, fala que sacerdotes deveriam ter o nome nos registros genealógicos. Quando o povo saía do exílio, saía da escravidão, eles voltavam para reconstruir o templo, e tinha toda a ordem, sacerdote, lembre-se que não era qualquer um, a gente vai encontrar com você falando, era da ordem de Melquisedeque, tinha toda uma história lá, não era qualquer um que podia servir como sacerdote, era de uma determinada família. E aí como que eles restaurariam o sacerdócio de Israel, que era a questão da adoração no templo, se eles não sabiam quem eram os avós, tataravós lá, e se ele fazia de fato parte, poderia adentrar no templo. Por isso que eu estou querendo mostrar para vocês que a Bíblia traz uma importância muito grande para a genealogia. Apesar, eu entendo, a gente não gostar muito de ler isso daqui, a gente pular essas partes. Mas, quis mostrar para vocês um pouco a respeito dessa importância. Porém, agora em segundo lugar, nós vamos ver a respeito da genealogia de Jesus. Por que que tem uma genealogia de Jesus, de forma muito específica aqui? Nós vamos encontrar esse relato aqui em Mateus e em Lucas. Existe uma diferença entre elas, mas o propósito dos autores também é diferente. Aqui nós vamos ver por que que Mateus escreveu dessa forma, e se você for em Lucas, tem uns nomes diferentes, tem uma construção diferente lá, e não é porque eles estão equivocados, um inventou uma coisa, outro inventou. Não é, porque os propósitos são diferentes. Mas essa genealogia de Cristo, olha só, mostra que Deus enviou um Salvador para os pecadores e que Ele cumpriu suas promessas em Cristo Jesus. Vamos tentar entender isso um pouco mais aqui. Por que que ela mostra que Deus enviou um Salvador para pecadores e como Ele cumpriu as suas promessas em Jesus? Então, em primeiro lugar, para mostrar, essa genealogia está aqui, para mostrar que as promessas e profecias foram cumpridas. E aqui a gente vai ter um primeiro bloco que começa com Abraão, no versículo 2, e ele vai até lá embaixo no final dos reis, versículo 11, que ele diz, e Josias gerou Jeconias, seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Então a gente vai ter pontos diferentes. Você vai perceber e lembrar que lá no final ele diz, eram 14, de 14 em 14, o último versículo. Houve 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio, e 14 do exílio até Cristo. A ênfase ele está dando em partes diferentes da história. E esse primeiro ponto é para mostrar que essas promessas foram cumpridas em Cristo. Que promessas foram essas? Versículo 1, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Isso aqui é importante para mostrar que promessas foram essas. Isso aqui era importante demais para que ele, imagine, porque hoje nós temos clareza a respeito disso. Nós falamos e percebemos, Jesus, eu sei que ele é o filho de Davi, eu sei que ele é o rei. Eu sei que ele é promessa de Abraão. Nós hoje sabemos disso porque nós temos um livro. Mas agora imagina para aquele povo que não tinha toda essa revelação, eles não tinham uma Bíblia completa nas suas mãos. Por isso que era importante mostrar, de fato Jesus é o cumprimento de toda a profecia lá do Antigo Testamento, agora apontando aqui para ele, como cumprimento de tudo isso. E ele começa falando a respeito de Davi, porque Jesus era quem mesmo que nós lemos lá em Apocalipse? O que estava escrito lá? De forma simbólica, tá? Não, eu não vou entrar nesse detalhe não, porque às vezes alguém vai achar que era na coxa mesmo e tal. Mas não é esse o ponto. O que estava escrito lá, no final de contas? Vamos gente, é o rei dos reis. Isso é o cumprimento de profecia. Porque lá para Davi,
foi falado: Davi, seu nome vai ser conhecido, eu vou te fazer rei, e não vai faltar descendente no seu trono, jamais. E quando a gente vem olhar alguns textos, por exemplo, 2 Samuel capítulo 7, vai falar exatamente sobre isso, e o cumprimento de Jesus, ou Davi, apontava para quem era esse rei, o grande rei Davi, que agora Deus faz uma aliança com ele, diz Davi: nunca vai faltar, o seu nome vai ser grande, nunca vai faltar um rei que se assente no seu trono. Agora quem que é o cumprimento disso? Jesus Cristo, que está sentado no trono, dizendo Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o cumprimento dessa profecia. Por isso que ele começa dizendo, registro da genealogia de Jesus, Cristo, filho de Davi. Mas ele também fala sobre filho de Abraão. E aí você vai lembrar de Gênesis 12, quando Deus faz uma aliança com Abraão, dizendo: sai da tua terra, para lembrar disso? Da tua parentela, vou fazer seu nome grande. Você vai ter muito descendente, vai ser maior do que o número das estrelas, vai ser coisa grande, eu vou fazer o seu nome conhecido nessa terra. Mas a promessa em si não era para Abraão exatamente, para quem que era? Para Jesus Cristo. O nome dele será conhecido, e já está sendo conhecido por toda essa terra, é dele, em Jesus Cristo agora, e aí nós somos adotados nessa família, chamados de filhos de Abraão, por causa de Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, essa genealogia que existe, para mostrar que ele é cumprimento de profecia, de tudo aquilo que foi falado a respeito dele, é isso aqui que nós temos, inclusive a respeito do exílio, porque nós vimos aqui, versículo 11, no tempo do exílio da Babilônia, quando eles saíram, Jeremias capítulo 31, vai narrar a respeito da esperança, é um texto lindíssimo, lindíssimo da Sagrada Escritura, Jeremias capítulo 31, que fala a respeito dessa esperança, fala: vocês não vão enfrentar mais guerra não, vocês vão para um lugar, de uma terra que é maravilhosa, vocês vão enfrentar dias de paz, dias de muita alegria, dias de descanso, isso vai ser tremendo, isso vai ser maravilhoso, vocês vão estar na presença de alguém também que é especialíssimo, que é alguém muito especial para o seu povo. Cumprimento em quem? Em Jesus Cristo. Mas a história continua. Segundo lugar, e é o segundo bloco que nós temos, para mostrar, pode voltar, está tudo aí, para mostrar a realeza de Jesus. E alguns reis são citados aqui, mais de 10 reis são citados em toda essa linhagem, em toda a ascendência de Jesus. Mais uma vez, para mostrar que não só descendente de Davi, mas que ele tinha um sangue real. E é interessante notar como Jesus Cristo, por várias vezes, ele é tratado como rei nas Escrituras. Por exemplo, olha só que pompa isso, gente. Como não poderia ser um rei grandioso, todo-poderoso, filho de Deus? Como é que ele entra em Jerusalém? Como é que foi a pompa dele? Esse rei grande, rei dos reis, senhor dos senhores, como é que ele entra em Jerusalém? Se você não lembra como é que foi, lembra do domingo de Ramos. Folha de palmeira, ele estava sentado onde? Um jumentinho. Que rei é esse? Um rei que nasce onde? Melhor hospital de Jerusalém, certo? Nasce no estábulo, no meio de uma manjedoura, no meio de animais. Tudo isso para mostrar a realeza desse Cristo que esse povo estava esperando, não como eles estavam de fato imaginando que seria, esse rei que chegaria e tiraria o domínio de toda Roma diante deles, povo oprimido, fala: agora vai nascer esse rei. Mas é interessante como fala a respeito, os evangelhos vão falar a respeito de Jesus, ele começa a ensinar no templo, e as pessoas ficam falando: quem que é esse menino aqui? Ele não é filho do carpinteiro? Se eles soubessem com quem eles estavam tratando, falaram: não, esse aqui é o rei dos reis, esse menino aqui que está ensinando, é o rei dos reis e senhor dos senhores. Mas essa genealogia existe para mostrar que Jesus tinha sangue real, por causa das promessas. Não era porque ele chegaria em pompa não, mas é para mostrar de fato quem ele era. Mas lembra o nome do filme que eu falei para vocês, O Bom? Até agora a história está boa, não está? Aí vem o mal e o feio. Gente, toda família apresenta uns assim que a gente não gosta muito de contar, não é? Então, uns meio... Às vezes é aquele fanático político, você, agora já passou um pouco, mas você não podia sentar na mesa com ele, com ela, que era terrível ter que conversar sobre política. Aquele que é fanático religioso, aquele que é inconveniente,
Sabe, aquele que chega lá na sua casa e sem avisar e fica 10 dias e só perturbando. Toda família tem isso. Sabe aquela tia doida, aquela que não tem juízo nenhum? Às vezes você está pensando assim, não, minha família tem isso não. E se você pensou isso é porque você é essa pessoa. Não, minha família não tem ninguém que é enjoado. Então é você que é o enjoado. Não tem fanático, ninguém gosta. É você que é. Você toma cuidado, viu? Mas toda família tem isso. E é interessante que a Bíblia não faz questão de esconder quem é da família de Jesus Cristo. O bom, ele já falou. Agora vem a parte do mal e do feio. E nós vamos ver por que Jesus transforma toda essa história aqui. E aí, olha só. Por que essa genealogia está aqui? Já te falei, importância de genealogia na Bíblia. Te falei a importância de genealogia de Jesus para mostrar que ele é o cumprimento, para mostrar a sua realeza, que ele é feito rei, mas também, agora, essa parte aqui é bela, e agora acho que é a parte mais impressionante de tudo isso daqui, para mostrar a graça de Deus revelada em toda essa história, e pode passar isso daí. Olha só, vimos lá, não foi bonito? Abraão, Deus deu uma promessa para ele, mas olha só quem era Abraão lá em Josué 24, diz que ele era um idólatra, lá vai citar Josué, ele chama o povo, Deus dá umas palavras para ele, ele reúne o povo, agora fala, gente, vou falar para vocês, lembra de Abraão? Então, o pai dele era de uma outra terra, que adorava deuses pagãos, era um idólatra, esse é Abraão que nós estamos falando, mas Deus vai lá e separa ele, para um plano maior. Depois ele vem falar sobre Jacó, você vai lembrar da história sobre Jacó também, narrado lá em Gênesis 27, um enganador, Esaú e Jacó, está lembrado? Abraão, Isaac e Jacó. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Um lá, Esaú mais velho, vai lá, Jacó engana, rouba a bênção, finge que é o irmão mais velho, vira uma confusão danada. Gente, que beleza, hein? Jesus é descendente de Jacó, então. Aquele enganadorzinho lá, é ele mesmo? Beleza. Aí, vem toda a história, né? Aí vai falar sobre um tal de Judá. Gênesis 38. Agora a história fica cabeluda aqui. Porque se você tiver curiosidade de ler Gênesis 38 inteiro, eu não vou te contar os detalhes dessa história, não, para você ficar curioso, para você ler Bíblia essa semana. Mas eu vou te contar só umas partezinhas de quem era esse Judá, que está escrito ali que ele coabitou com a própria nora. A história era o seguinte, Judá teve 3 filhos. O filho mais velho, lembra que naquela época era o primogênito, o detentor de toda a bênção, da maior parte, ou talvez de toda a herança, e vinham os outros filhos, né, que estavam lá na casa, existiam. Esse primeiro filho morreu. A esposa dele, de acordo com a lei, deveria ser assumida. Vou tentar, né, desenhar aqui. Tinha 3 filhos. Primeiro tinha uma esposa. Primeiro morreu. De acordo com a lei, o segundo filho deveria assumir essa esposa e casar com ela. Ele casou. Só que na mente dele, ele disse, eu não quero que os filhos dessa mulher, que era do meu irmão, cresçam e toda a herança e toda a bênção vai ser para eles, não do meu, porque ele era o segundo. Mas se não tivesse descendente do primeiro, quem que seria o dono da herança? O segundo. Aí entra uma história muito esquisita, muito estranha, que está narrada lá no texto. Deus vai e mata esse segundo filho. Tem o terceiro, só que o terceiro é uma criança. E aí o pai fala assim, volta lá para a casa dos seus pais, como viúva, você vai ver como viúva, a hora que ele crescer, ele vai te assumir, e aí você casa com ele e toda a história. Gente, isso era fazer parte da família, tá bom? Eles iam assumindo a esposa do irmão, isso era, beleza, comum lá. Só que era um menino mais novo. Aí, vem Judá, na sua viuvez, triste, ele vai tosquear umas ovelhas, e alguém fala para sua nora, fala, ele está vindo para cá. O que ela faz? Tira a sua roupa de viúva e coloca uma roupa de prostituta, como se fosse uma prostituta cultual. Então, Judá se encontra com essa mulher, e essa mulher fala, vem cá que eu quero me deitar com você. E aí ele, muito louco, se deita com ela, e aí ela pede, fala assim, mas para a gente ter isso aqui, você vai precisar me dar alguma coisa. Eu falo, vou te dar um cabritinho. Eu falo, mas você vai dar um cabrito? Que dia que você vai trazer isso aqui? Eu falo, o dia que eu voltar. Eu falo, não, então é o seguinte, me dá umas coisas aqui,
como garantia de que você vai voltar mesmo. Ele dá um cordãozinho, uma casa, dá umas coisas lá para ela. Beleza, se deitam, vai embora. Ele volta com esse cabritinho. Falei, cadê aquela prostituta que estava aqui? Aí o pessoal da terra lá falou assim, tem isso aqui não. Nunca teve. E prostituta não era assim, que vivia vou moderar minhas palavras aqui, né? Não vivia lá na vida, não, né? Eram prostitutas cultuais, que pertenciam ao templo, tá certo? A adoração desse povo eram com prostitutas cultuais, tá bom? E aí ele volta, e o povo fala assim, ó, isso aqui nunca existiu nessa terra não, nessa cidade aqui não tem isso não. Ele falou, mas que troço esquisito. Enfim, que ela fica com isso lá, eu volto com o meu cabritinho aqui. Voltou para casa. Aí chega a notícia para ele, e falou assim, ó, lembra daquela sua nora? Então, ela se prostituiu e está grávida. Eu falei, você traz essa mulher que nós vamos matar essa aqui agora, eu estou falando para ele esperar o filho mais novo, traz essa mulher aqui agora. Aí a mulher chega. Ele falou, agora eu quero saber como é a história. Eu falei assim, então, o pai disso aqui, ele é dono desses objetos. E mostra os objetos lá para Judá. E Judá falou assim, olha, essa mulher é mais justa do que eu. Mais justa do que eu. Aí Deus continua a história. Vem Pérez, que é filho de Judá, com Tamar, que é essa mulher. Lá na frente vem Boaz, que nós lemos aqui também. Boaz que assume uma mulher que era viúva, uma viúva moabita. E qual que é o detalhe dessa história de ser moabita? Porque a gente lê toda essa história de Ruth, nós vamos falar dela daqui a pouco. Nós falamos, gente, é lindo demais, não é? É tão bonita assim, tão romântica essa história. Mas Ruth é uma moabita. Boaz, que faz parte da ascendência de Jesus, se casa com uma moabita. E sabe qual que é o detalhe disso? Que moabitas eram impedidos, proibidos de chegar perto do templo do Senhor. Agora ele assume esse risco. Ele se casa com uma mulher que era proibido de se casar. Eles obedecem a ordem do Senhor. Aí vem Davi. Show de bola. Davi o reizão. Davi é fera, vamos segundo o coração de Deus. Mas quem que era Davi? Nós lemos aqui numa história, eu vou chegar lá, falar sobre Batseba. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, um adúltero, que olhou para uma mulher do cara que era comandante do seu exército, estava em guerra. O cara deseja essa mulher, ele engravida essa mulher. E aí o que ele faz para resolver a situação? Já sei, vou matar esse cara. Um homem que está agora na ascendência de Jesus, falando, é bonito, né, Davi, o rei, adúltero e assassino. Quem que é filho desse relacionamento? Salomão. Ela falou, não, Salomão, o homem mais sábio que existiu, né? Um homem que desobedeceu completamente a lei do Senhor, arrumou mulheres concubinas, essas mulheres trouxeram a idolatria para o meio do povo de Deus. Aí continua, vem Manassés, agora Manassés é fera. Manassés está narrado lá em 2 Reis 21, 6. 2 Reis vai tratar sobre um monte de rei, tem um monte de rei da história de Israel. Aí entra Manassés, um homem que fez o que era mal segundo o Senhor, inclusive, está lá, queimou o filho dele no fogo como sacrifício a um deus pagão. Tataravô de Jesus. Aí vem um filho dele, Amon. De Manassés nasce Amon, rei perverso, que foi assassinado. Olha tanto que esse cara era gente boa. Ele era rei, houve uma conspiração das pessoas que estavam do lado dele, certo? Os servos, os conchaves dele, esse povo conspirou, matou o rei. Filho de Amon se une e mata todos esses caras. Bando de assassino. Tataravô de Jesus. Aí entra José. Não, show de bola. José ainda está tranquilo, né? Agora você imagina a história. Lembra, gente, porque nós conhecemos a história hoje. Mas pense para quem estava ouvindo tudo isso, para quem eles estavam escrevendo e narrando e contando essa história. Falei, quem que é José? Um cara que se comprometeu com uma mulher grávida. Que tipo de homem é esse? Essa é a história de Jesus. Mas não acaba aí não. Vamos para as mulheres? Vamos para a parte das mulheres. Isso aqui também é impressionante. Deus surpreende isso daqui. Porque naquela época, e tem gente que vai falar que a Bíblia é machista, que não sei o quê e tal, mas é interessante que um judeu mesmo, ele orava, não estou inventando história não, ele orava agradecendo, Deus, obrigado porque eu não nasci mulher e nem ímpio.
Aí vem Jesus e começa a narrar a história de umas mulheres que fazem parte da ascendência de Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus surpreendendo, inclusive, nessa história aqui. Deus rompe com essa história do judaísmo e agora apresenta alguns nomes de mulheres. Mas ao invés de colocar Sara, outras mulheres aqui, né? Olha só quem que ele coloca. Primeiro Tamar, te contei essa história, não contei? Lembra? Mulher que se fingiu de uma prostituta cultual para ter filho e descendente. Aí depois vem Raabe. Lá em Josué capítulo 2, vocês vão lembrar que eles estão entrando na terra, aí vem Raabe, que é conhecida como uma prostituta, e isso ficou no nome dela. Porque nós vamos, por exemplo, para Hebreus, que vai falar sobre os heróis da fé, gente que viveu pela fé. Lá não esconde esse fato de Raabe, a prostituta, viveu pela fé. Aí nós vamos para alguns outros textos também, falando, por exemplo, Tiago, que vai falar sobre Raabe, a prostituta, que agiu conforme as suas obras. Isso foi no nome dela. Até travou lá, de Jesus. Aí vem Ruth, né, a história bonita que a gente encontra, e esse livro de Ruth é belíssimo justamente por causa disso, da graça de Deus que alcança esse povo, da graça de Deus que transforma essa história, porque Ruth também é uma moabita, já falei para você, um povo rejeitado, e depois vem Batseba, e versículo 6 aqui do nosso texto, olha como se refere a ela. E Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. O nome dela nem é citado aqui, mas ele não faz questão de esconder quem era essa ascendente de Jesus, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Quem que era essa? Batseba, adúltera. E aí entra por fim Maria, que a gente sabe toda a história, também belíssima, mas a mãe de Jesus. Mais uma vez eu te convido a ir para aquela época, tá bom? Hoje a gente sabe quem é Maria, a gente sabe que foi um milagre, foi uma coisa belíssima. Mas quem era Maria naquela época? Uma mulher que engravidou e que não era do marido. Aí ela vem contar, fala, que é isso, gente? Foi do Espírito Santo. Certo. Confia. Agora você imagina eles contando essa história falando, é a mãe de Jesus. Mas por que eles vêm contar toda essa história? Eu quero já chegar à nossa conclusão aqui. Por que nós vimos tudo isso? Em primeiro lugar, para mostrar que Jesus era um ser humano, além de Deus, além de divino, uma pessoa real, nascido de uma linhagem de pessoas reais. Jesus não foi uma ilusão. Jesus não foi uma história, isso aqui não é uma história inventada. De fato, Jesus existiu, Jesus existe, e essa história é real, isso aqui mostra o lado humano de Jesus, e lembre-se que o sacrifício que foi exigido não poderia ter sido feito simplesmente por um Deus, por um anjo, mas era de um cordeiro perfeito, aquele que por nós, como humanos, carne e osso, poderia pagar, e é por isso que ele mostra essa linhagem de Jesus como sendo alguém real, homem. Em segundo lugar, as bênçãos de Deus sobre o seu povo nada tem a ver com as obras dos homens, mas só podem ser explicadas em termos da misericórdia e da graça de Deus. Quem desses aqui, para ter o nome escrito na Bíblia, vamos supor uma coisa aqui, deixa eu terminar o pensamento. Quem desses aqui fez alguma coisa mirabolante assim, que poderia falar assim, não, esse aqui foi perfeito, vou escrever o nome dele na Bíblia? Quem de nós aqui hoje poderia ter o nome escrito no livro da vida? Por causa das coisas que a gente faz, coloca aí. Não, acho que eu mereço estar lá. Acho que eu posso estar lá, nesse livro. Livro da vida, o livro da salvação. Quando Jesus voltar, meu nome vai estar lá. Por quê? Não, porque eu sou fera. Olha as coisas que eu faço. Ou as coisas que eu não faço. Nenhum desses aqui era merecedor de estar lá, mas agora a gente só consegue ver isso através da graça e da misericórdia de Deus, por causa de Jesus Cristo. Depois, a promessa de salvação de Deus por meio do Messias era para pecadores indignos, incluindo gentios, e isso é para mostrar para nós que essa salvação era para pecadores assim como eu e como você. Gente como eu e como você falhamos, erramos, não temos força, nós não temos a capacidade de nos reconciliar com Deus por nós mesmos. Pelo contrário, o nosso desejo por causa do pecado, esse pecado que habita em nós,
é simplesmente querer nos afastar cada vez mais desse Deus. Mas por fim, o Deus soberano, Ele está no controle total da história, garantindo que os seus propósitos e promessas serão cumpridos. É por isso que eu e você podemos confiar na salvação. É por isso que eu e você podemos confiar de que quando for o dia do juízo, a gente vai ser liberto da condenação. Aliás, nós já fomos libertos da condenação. Nós já fomos libertos da escravidão do pecado. Por causa de quê? Porque Deus está no controle dessa história. E é por isso que eu posso confiar. Porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está sentado nesse trono. Você crê nisso? E o que a gente pode fazer então, com toda essa história? Antes do que fazer, te perguntar: quem que você é filho? Estou te conhecendo agora, falar, sei lá, né, do estado. Quem que você é filho? Espero que o senhor responda. E claro, não estou tirando seu sangue aqui não, seu pedigree não, tá bom? Mas eu espero que sua resposta diante de Deus seja: eu sou filho de Deus, pelo Rei gracioso. É por isso que esse é o Evangelho da graça. Esse Rei gracioso, que agora nos traz para perto, nos adota, nos chama de filhos. Eu espero que no seu nome, na sua identidade, está lá, Filho de Deus, por causa de Jesus. E agora, o que a gente pode fazer com isso? Visto que as promessas estão sendo cumpridas, confie no Senhor. Todas as promessas, lembra que isso aqui, essa genealogia, foi para mostrar de fato que essas promessas estão sendo cumpridas, vão se cumprir. E se todas elas foram cumpridas, estão se cumprindo, inclusive que Jesus vai voltar, confia. Mas confia só no Senhor. Não confia na sua própria força, não. Quando você for lutar contra o pecado, confia, mas confia no Senhor. Não com as suas próprias forças, não em você mesmo. Confia no Senhor. Confia nessa palavra. Segundo, visto que Ele é Rei, curve-se. Se de fato o que está escrito aqui, e essa linhagem de Jesus é para mostrar que Ele é Rei, não existe outra opção a não ser a gente se curvar diante desse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando eu falo de curvar, não é só você prestar adoração e reverência, é você obedecê-lo, é você viver para Ele. A bandeira que agora você levanta não é mais a sua, é a de Jesus, é a desse Rei. Nós somos representados ou representantes desse Rei. Se renda a Ele, vive para Ele, proclame a Ele, testemunhe sobre Ele. Terceiro lugar, visto que Ele é gracioso, a sua história pode ser transformada. Nós estamos falando aqui de idólatras, assassinos, prostitutas, enganadores. E se Cristo transformou a história desse povo, Ele pode transformar a sua história, a história da sua casa, da sua família, do seu povo. Você só precisa se render e confiar. É só por Ele. É só pela graça dEle. Por fim, não use esses exemplos para seguir uma vida repreensível, mas sim para se apropriar da graça. Porque às vezes no seu coração está assim: tranquilo, né? Eu não sou assassino, não sou adúltero, mas eu tenho lá meus deslizes, né? E se Deus cuidou desse povo, o que que Deus fez? Aí o apóstolo Paulo tem uma palavra boa demais para você que está pensando isso. Ele diz lá: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então quer dizer que eu vou fazer muito pecado para que a graça superabunde? Ele falou: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você vai mostrar de quem que você é filho. Porque ou você traz honra para o nome do seu pai, ou você o tem envergonhado. Portanto, não use esses exemplos simplesmente para falar assim: está vendo Davi? Conta com o coração de Deus. Olha Abraão, louco. Olha só, Raabe. Está com o nome aqui no escrito da vida. Esses exemplos não são para você se apropriar dos exemplos. É para você confiar na graça do Senhor que transforma a sua vida. É esse poder que está sobre nós. E é sobre Ele que você pode descansar. Isso não está sobre você. Isso não está sobre as suas obras. Isso não está sobre as suas mãos. Mas descansa no poder de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, obrigado, porque o Senhor conduz a nossa história. Obrigado, Pai,
Obrigado porque a gente pode ver diante dessas pessoas, pecadoras assim como nós, que precisaram de um Salvador, assim como nós precisamos. Dá-nos da Tua graça, ó Pai, da Tua graça a cada um que está aqui, para que creia no poder do Teu Santo Filho, para restaurar, para redimir, para comprar, para transformar a nossa história. Aquele que é capaz, ó Deus, de dar vida a ossos, a pedras, e trazer vida aos sepulcros. Não há nada melhor, ó Deus, que estar na Tua presença, não há nada melhor que o Senhor. Que a gente possa viver para Ti, que a gente descanse na graça do Senhor, ó Pai. Não é o cumprir ou deixar de cumprir que vai nos trazer salvação, mas é em Jesus Cristo que nós temos a salvação. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, nós oramos assim em nome de Jesus.